Primeiramente, sejam muito bem-vindos a todos os cooperados da Coplana. Para mim, Marcos Yamamoto, é uma satisfação a gente estar aqui para conversar com vocês nos projetos de soja. Agradeço a oportunidade, a parceria que a gente tem juntamente com a Coplana e todo o departamento técnico e todos os cooperados, né? Essa safra passada, a gente fez um projeto com Mais Soja, né, na safra 2020-21, e colocamos um tracinho 22 para comentar sobre o que a gente tem percebido e passado durante as últimas 4 safras de soja na região de Jaboticabal, né? É justamente o estresse hídrico que tem acontecido, né? A diminuição da temperatura, isso tem afetado o processo. Então, essa palestra a gente vai fazer para falar sobre uma palestra técnica, né, para a gente conversar a respeito do impacto do estresse. Essa palestra vai ser apresentada para os cooperados durante a feira de negócios, a 8ª feira de negócios da Coplana, de 23 a 28 de agosto de 2021. Então, agradeço a oportunidade de poder participar dessa importante feira na forma de palestra a todos os cooperados e desejo a todos uma ótima safra 2021-22. Bom, voltando ao tema, né, da palestra, é como reduzir o impacto dos estresses decorrentes do déficit hídrico e térmico visando autofrutilidade na cultura de soja. Né? Quando a gente olha para isso, é um desafio muito grande, né, para a gente conversar sobre esse título. Então, por que isso aí? Muitas vezes a gente olha, analisa, né, quais os fatores que afetam a planta e causam esse estresse. Então, justamente, ou seja, como é que nós vamos preparar essa planta para suportar o estresse e produzir em regiões com pluviometria abaixo de 600 milímetros no ciclo da soja, altas temperaturas acima de 30 graus Celsius, que é o que está acontecendo nos últimos 4 anos. Então, porque basicamente envolve 2 questões: a planta em si, né, que a gente quer produzir soja, a sua capacidade de produção genética e o ciclo, versus o efeito abiótico do clima, né, com temperatura, água e luz, né? Quando a gente olha esse processo, né, um ponto que a gente viu no projeto Mais Soja foi um negócio bacana durante o ciclo, né? Que a gente viu o quê? A questão de manejo de plantas daninhas e pós, só para fazer um preâmbulo, né? O manejo de plantas daninhas de pré e pós de emergência, por causa do banco de semente que a gente tem notado nas áreas de reforma de cana, causando contaminações de carga, os cuidados com misturas de tanque, né? Um exemplo aqui, o ácido bórico, que abaixa muito o pH e causa problemas com herbicida, flocula cauda, né? O incremento de novas tecnologias na fisiologia do estresse, seja HB4, seja enraizamento, seja fotossíntese, seja prolina. Uso de reguladores de crescimento visando modelagem de planta, né, e também o modelagem do sistema radicular. E o manejo diferenciado para aumentar a PMS, né, e mais a questão, uma preocupação muito grande também, e logo agora na fase inicial, que nós vamos começar agora, é a uniformidade de plantas na lavoura, ou seja, a qualidade de semente, seja germinação e vigor, tem que estar ok, né? Então, uma das grandes preocupações para a gente ter alta capacidade produtiva. Então, essa busca de plantas, como é que a gente pode fazer para melhorar a capacidade da minha planta? Ela começa na construção da caixa produtiva da soja, né? Que vai desde a semente, né? Que a gente está comentando, porque qualidade de semente é extremamente importante, não só germinação, né? Por quê? Se você pensar na questão de germinação, muitas sementeiras estão enquadradas dentro do sistema do governo, né, de toda a parte características de germinação, acima de 35 germinação, né? Todavia, o que a gente tem visto, que você planta uma área com 15 sementes e no final você colhe 7, né? Então, nós estamos perdendo 50% das plantas. Então, é extremamente importante esse cuidado com a qualidade de semente, de vigor, germinação alta, principalmente vigor, né? Porque eu preciso que essa planta, sob estresse hídrico, às vezes aí nós temos aí chuvas de 50 milímetros e fica 10 dias sem chover, né? Então, essa semente tem que nascer bem, né? Para quê? Para que ela expressar a caixa produtiva, a parte vegetativa, para ela florescer bem, formação de vagem, consequentemente de grãos e madurar.
para tudo isso, né? Quando a gente fala em alta produtividade de soja, vem na cabeça da gente o que? Imediatamente 3 fatores importantes: o número de vargens, grãos por vargem e peso de 1.000 grãos. Então, a questão do número de vargens é um efeito qualitativo, né? Porque você olha assim, o número de vargens é decorrente de características genéticas do material e mais a fertilidade do solo, né? Então o ambiente vai expressar isso aí. Grãos por vargem está relacionado diretamente o que? Características do material, mais a questão de formação de florescimento e formação de vargem, né? E a área foliar versus área foliar. Não adianta nada eu ter uma planta com 8 flores e vargens, consequentemente, e se a minha folha esteja pequena, o índice de área foliar baixo. Peso de 1.000 grãos está decorrente muito do quê? A capacidade da minha planta, quanto mais tempo ela ficar viva no campo, para ela poder encher esse grão, né, e dar a PMS que a genética do material me permite, né? Toda vez, o que acontece? Quando a gente olha a necessidade da planta em termos macro e micro, macro grande, nitrogênio grande, fósforo pequeno, potássio grande, cálcio, magnésio e enxofre, né? E a gente olha a questão de água, né, de terminação, o que impacta diretamente a água? O fluxo de massa, né? Então, o que a gente vê nesse processo é o quê? Como a soja é uma planta C3, ela satura por luz, satura por nitrogênio e tem uma ótima temperatura de absorção de nutrientes via raiz entre 22 e 28 graus Celsius. Isso impacta diretamente na absorção de nutrientes 2+, como o macronutriente primário, como o fósforo, né? Macronutriente secundário, cálcio, magnésio, enxofre, e os micros, zinco, manganês, boro, molibdênio, cobre, ferro e níquel. Então, quando a gente olha isso aqui, a questão de temperatura ótima de absorção, e nós temos muita temperatura acima de 30 graus Celsius, afeta diretamente o fluxo de massa. Então, é extremamente importante eu ter o quê? A bomba de sódio e potássio eficiente, né? Seja um solo de alta capacidade, de acima de 2% de potássio na CTC, o ideal acima de 3%, ou ter potássio disponível no solo via adubação. E também via adubação foliar. Passados isso, se eu olho o carreamento na fase de floração e fotossíntese plena, né, que é a partir do V5, V7, a importância dos carreadores fossimilados, né? Então, você melhorar a retenção de soluto aplicando produtos como micronutrientes zinco, manganês, boro, molibdênio, cobre, ferro, níquel, né? Para o quê? Melhorar a capacidade de carregamento de fotossíntese. A parte de fotossíntese nominal, o uso de magnésio, né? Por que isso nós estamos falando esse processo? Afeta direto a relação de flores, né? Quanto mais alta a temperatura, a gente olha o que causa perdas de folhas e frutos, né? Se uma planta de soja, por exemplo, ela tem uma capacidade de produzir 300 a 400 flores e por torno de 60 sacos por hectare, com 10 a 12 plantas por metro, ela tem em torno de 28 a 32 vargens para expressar 50 a 60 sacos por hectare. A planta de soja de 100 sacos por hectare, ela precisa de em torno de 80 a 100 vargens por planta. Então, se a gente notar 25, 30 vargens, 28 a 32 vargens, então eu estou falando em 10% das vargens pegas, das flores que a planta emitiu. E sem flores, nós estamos, sem vargens, nós estamos falando em 25%, ou seja, mais de 75% das flores e vargens são abortadas. Decorrente de quê? O que causa esse abortamento? Eu tenho fatores que causam abortamento de flores e frutos: alta temperatura, alta radiação solar, né, raio UVB, redução da luminosidade, ou seja, períodos nublados. Só para vocês terem uma ideia, alta exposição a altas temperaturas afeta diretamente o índice de clorofila em 20%, ou seja, reduzindo a capacidade fotossintética em 19%. Por isso que a ideia, o conceito, é a gente colocar magnésio para aumentar a fotossíntese nominal e aumentar a forma de eficiência fotossintética. Outro fator importante, como nós estamos a altitudes abaixo de 600 metros, ocorrem altas temperaturas na fase de floração plena e enchimento de grão. Isso afeta diretamente o estresse abiótico, afeta diretamente a fertilidade do grão de pólen e impactando diretamente no rendimento. Ou seja, e também baixas luminosidades, ou seja, períodos nublados, né? Quando a gente olha períodos nublados, a planta fica slow, né? Há uma mudança de balanço hormonal,
Porque o raio ultravioleta não bloqueia o ácido gibberéllico, aumentando a sua eficiência em detrimento da citocinina. E a citocinina, ela é extremamente importante na planta para quê? Para carrear açúcares das folhas para os frutos, ou seja, tudo que a fotossíntese foi feita. E o excesso de ácido gibberéllico diminui o transporte de açúcares, favorecendo o quê? O excesso de açúcar na folha aumenta pragas e doenças, né? Igual na gente. O excesso de açúcar na aveia, né? A diabetes pega nós, né? E depois o estresse extremo, o tio alemão, né? Olha que belezinha, né? Então o bicho pega. Outro fator importante na questão do sombreamento, né? Quando a gente olha para isso, ele impacta diretamente no pegamento de flores e frutos, ou seja, derruba 20 a 30% das flores e vagens na fase entre R1 e R3. E na fase de enchimento de grão, ele impacta diretamente no crescimento, porque não enche o grão por causa de falta de citocinina. Aí tem muita giberelina, a planta só prensa em vegetais, tiolá e acamar. Então, isso impacta no rendimento, no enchimento de grão, igual muitas vezes o pessoal fala assim, sombreou lá no R5.2, 5.3, a hora que o pessoal sente o grão das vargens, né? Na soja. Isso aí cai 10% da produção. É isso aqui, o trabalho com o Cubum 2000 mostra muito bem o que a gente já sabe no campo, né? Por quê? Quando a gente olha para a questão do botão floral, a planta precisa de altas concentrações e altera a rota de concentração na planta, ou seja, há um pico de auxina para translocação de cálcio e boro, para transporte de solos solúveis e carboidratos, para expressão da floração, e 8 a 10, 12 horas no máximo após a antese, ou seja, após o florescimento, a planta começa a esticar a vagem. Quem estica a vagem liga o grão é citocinina com nitrogênio. Por isso que é importante nessa fase você trabalhar os hormônios, citocinina, a ação de um produto que tem ação citocinínica e auxínica, para que aconteça melhor a floração e aumente o pegamento de flores e frutos, né? E o intuito nessa fase, quando a gente fala fase reprodutiva, então a gente linkou vários fatores que podem melhorar a capacidade reprodutiva, ou seja, equilibrar os hormônios vegetais, como giberelina, citocinina e auxina, para diminuir a produção de etileno em ácido abscísico na fase vegetativa reprodutiva, para a expressão do máximo da minha caixa produtiva que esse material expressa. Por exemplo, meu material expressa 15 nós reprodutivos. Vamos fazer expressar 15 nós reprodutivos. O meu material é um material precoce, ele vai expressar no máximo 10, 12 nós reprodutivos, mas ele me dá uma PMS alta de em torno de 150 até 200 gramas de PMS. Então, o intuito da auxina e citocinina é justamente isso aí, manter, expressar a caixa produtiva e ela tem uma alta capacidade de enchimento de grão. Aumentar nessa fase também o enraizamento da planta utilizando as bases hormonais, principalmente a auxina e citocinina, ou produtos que têm ação auxínica, como os precursores hormonais, né, ou mesmo até o uso de Etefon, né, para isso como modelador de planta, modelar, ou seja, a planta precisa crescer 1 centímetro para cima e 2 para baixo, né? Outro fator importante na planta C3 é que tem, como hoje os materiais são ciclos indeterminados, e os mais produtivos são de período juvenil longo, né? Ou seja, muitas vezes eu tenho material precoce, né? E de período juvenil longo. O primeiro material há 10 anos atrás, em 2006, 2008, que teve essa expressão, foi 5909, né? Que tinha uma capacidade de produzir desde o Rio Grande do Sul até Goiânia. Então, é extremamente importante observar esses novos materiais que estão aí nas independentes, são 7 grandes empresas e fornecedores de semente que têm essa capacidade hoje, né? Então é muito bom. Nós temos mais de 150 novos materiais que têm essa capacidade. É lógico que pelo menos 10 materiais que estão no mercado têm essa alta capacidade de fazer essa expressão, que vão estar disponíveis na feira, né, na 8ª feira do cooperado na Coplana, né? Então, feira de negócios da Coplana. Então, é extremamente importante, quando a gente olha uma planta C3 de ciclo indeterminado, as primeiras aplicações hormonais, elas têm que ser logo nas primeiras flores, ou seja, a partir de V5, V7, fazer essas artes. Melhorar depois nessa mesma sequência, como é uma planta indeterminada, ela vai crescendo e vai florescendo. Então, eu preciso, ela vai construindo por fases, né? Então, eu preciso proteger por fases também. Melhorar o carregamento de nutrientes 2+,
Ou seja, utilizando quelantes mais eficientes como glicina betaína, prolina e até mesmo ácido salicílico e fosfitos, que são caracterizados como indutores de resistência, mas também são ótimos carreadores, ou seja, tem a mesma eficiência de carreamento, por exemplo, que um produto que tem quelantes de alta eficiência à base de aminoácidos, né, como a gente sugeriu aqui na posição anterior. Outro fator importante, né, que seria o quinto fator, é aumentar a fotossíntese nominal. Nós temos várias tecnologias que estão chegando no mercado, o ano, a partir de 2023, vai ser a tecnologia Harpin 2, de tolerância seca, né, que vai vir primeiro aí com a TMG, depois vai vir com as demais empresas no próximo ano. Né? As tecnologias de soja que suportam herbicidas auxínicos, né, 2,4-D, por exemplo, né, e dicamba, também vão ter essa capacidade de alta fotossíntese nominal. O uso de uma tecnologia chamada Harpin 2, né, está presente no produto comercial, no mercado, a H2-Copla, né, que aumenta aí 18 a 20% a capacidade de fotossíntese. Agora eu também, às vezes, eu não consigo ter isso via genética ou via tecnologia, né? Eu posso usar o quê? Prolina, né? Que pode vir da onde? De um aminoácido, né? Que vem no nutriente, de um carbono orgânico, ou uns precursores hormonais que vocês têm dentro do portfólio da Coplana. E também o uso de fungicidas à base de proteoconazol. O proteoconazol, né, que está presente aí no mercado, dentro da prateleira, por exemplo, da Coplana, vocês têm Foxex Pro, vocês têm Viovan, e vão ter pelo menos mais 23 genéricos no mercado nos próximos 3 anos. O que consiste? O fungicida à base de proteoconazol, para ele ser caracterizado como proteoconazol e ele é classificado como triazolentione, ele tem um radical enxofre. O enxofre é precursor de prolina, naturalmente, no processo de nutrição de plantas dentro da planta. Então, eu posso colocar prolina com aminoácido ou fazer a planta produzir via fungicida, belezinha? Ou também, até faltou mais uma aqui, questão que eu esqueci, que é o uso da aplicação sequencial de gibberelina, auxina e citocinina, também aumenta o nível de prolina, mas demora um pouquinho mais, né? Eu preciso de 2 aplicações sequenciais de 300 a meio litro por hectare. Enquanto que uma prolina à base de aminoácido ou mesmo à base de fungicida, eu consigo ativar esse processo em pelo menos 6 a 8 horas. Olha que belezinha, muito mais rápido, né? Então, se eu vou ter uma seca que vem chegando pelo mapas de meteorologia, que daqui na próxima semana vai ter seca, eu posso antecipar esse processo, né? Então, é muito mais viável e muito mais rápido. Então, por que isso aí? Pegando o exemplo de clima dessa safra, nós vimos que nós tivemos muita temperatura acima de 30 graus Celsius, né, observado aqui, e oscilando também em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. Fora a questão de chuva, que nós tivemos muito pouca chuva no enchimento de grão, afetando diretamente a PMS desse local, né? E também uma ETM média a partir de R3 abaixo de 2,7 milímetros. Isso é muito baixo, normal para uma planta é 6, pelo menos. Favorecendo o quê? Você vê que tem as plantas a parte que choveu bem, na fase, uma soja indeterminada, ela conseguiu nos 10 primeiros nós formar uma caixa até relativamente boa, depois ela estiolou e deu grãos miúdos. Então, isso é um problema sério, porque cai a PMS, vê com a PMS de 130, 160 gramas, favorecendo uma queda de produtividade. O mesmo acontece num clima 2, onde a gente também teve temperaturas acima de 30, até 35 graus Celsius, todavia, nós tivemos chuvas melhores, próximo de 4 a 5 milímetros, né, e acima de 230 gramas, 230 milímetros no ciclo de enchimento, favorecendo o enchimento de grão. Então, isso melhora a capacidade da minha planta, tanto que melhorou a capacidade da caixa produtiva. Todavia, você vê que também a 4,5 milímetros não foi suficiente, ele começa a dar um estiolamento na fase superior da planta, né, diminuindo a PMS também da minha planta, né? Então, ela deu o peso de grão alto, né, na planta, muito alto, então favoreceu a produtividade, né? A quantidade de plantas foi bom, PMS muito boa e peso de grãos por planta excelente. Então, vagens excepcional. Todavia,
a gente teria que ter, pela quantidade baixa, teria que passar de mais de 100 sacos por hectare. O que aconteceu? A PMS da soja ainda foi baixa, mesmo com a quantidade de chuva aqui que a gente viu. É interessante, foi o dobro do exemplo anterior, mas muito aquém da necessidade dessa variedade que precisaria ter em torno de 175 de PMS, ou seja, se ela tivesse 30 gramas a 40 gramas de PMS a mais, nós tínhamos passado 130 sacos por hectare, 20 sacos por hectare. Então, uma das formas que a gente poderia baixar a temperatura a nível de solo seria o quê? O colchão térmico da palha de cana e de braquiária que a gente tem a nível Brasil, né? Pensando aqui na nossa região, seria o quê? A quantidade de palha, esses 3 centímetros de 3 dedos de palha, nos favorece aí tranquilamente 5 a 6 centímetros, 6 toneladas de palha, 10 toneladas de palha, me propicia 6 a 10 graus a menos de temperatura a nível de solo. Isso aí favorece. Se a minha planta está com 35 graus menos 10, ela 26 graus, ela está num range ótimo de absorção, que é 22 a 28 graus Celsius, né? Outra coisa importante, né, que a gente está vendo no mercado é o que? A temperatura na folha de soja, por exemplo, aqui um exemplo, né? Sem prolina, na folha da soja, bateu 30 graus Celsius às 11 horas da manhã, e com prolina 22 graus Celsius, um abaixamento de temperatura em torno de 8 graus. Então, a planta consegue fazer fotossíntese nominal e também consegue absorver temperatura, porque nós temos duas coisas que afetam a temperatura. Acima de 30 graus, 32 graus Celsius, a planta não faz fotossíntese, né? E acima de 28 graus, a planta não absorve nutrientes 2+, então, para encher grão. Então, é extremamente importante. Aqui é um outro exemplo, né, do mercado, mas em HF. Eu peguei na internet, mostrando aqui a beterraba, né, que é uma cultura já rústica, que aguenta a temperatura alta, mas a função de uma prolina melhorando ainda mais a capacidade osmoprotetora, né? Então, é muito bacana que a tecnologia está chegando, disponibilizando para nós, né? Aqui um exemplo também, né? Daqui para cá na tela, é 0 aplicação, 1, 2, 3, 4 aplicações. Você vê que o uso de modeladores de planta de soja versus a senescência. Você tem uma planta senescendo porque não tem raiz, uma aplicação já aguenta, duas, a partir de 2 e 3 e 4 aplicações a planta aguenta. Isso aqui a gente já faz pelo menos há mais de 4 anos em Jaboticabal, na estação, e desde 2008 a gente começou os projetos em Goiás, numa região onde tem alta altitude, todavia sempre tem estresse hídrico, que mata a planta de soja. Então você vê que a curva de resposta do modelador de crescimento também melhora muito a capacidade. Então, isso é bacana, porque você tem aqui um exemplo de materiais 6.7 e 6.4, né? E por que isso aí, uso de modeladores? Porque se a gente tem pescoço de grãos, estolamento, como a gente viu nos exemplos de clima 1 e 2 na região, principalmente a partir do 12º nó, que a planta começa aqui, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí começa a estiolar, essa minha planta, ela precisa modelar a planta. Então, que tipo de planta eu quero? Essa aqui, a primeira planta ou a segunda planta, né? Porque o intuito, a partir de onde você modela a planta, melhora o enraizamento da planta versus a planta não modelada, né? E dá um máximo de pegamentos de flores e frutos. Isso aqui foi uma aplicação só, por isso que a partir daqui voltou ao normal. Então, o intuito é isso que está do lado direito aqui, você observar que modela a planta e dá o máximo pegamento de frutos de flores e frutos. Aliás, ou seja, para isso, é preciso ter em mente o que a gente quer no processo de construção de plantas, o que nós queremos de planta, que tipo de planta, né? Não, eu quero só 16 nó reprodutivo e também quero uma cachapinha, né? Porque eu quero uma alta eficiência de enchimento de grão na ponta. Ou seja, materiais de plantas que têm alta capacidade de 16 a 20 nós reprodutivos, né? Ou seja, que tipo de planta eu quero ou o que eu tenho, né? Ou seja, como é que nós estamos trabalhando, ou seja, a partir do 5º trifólio, né, cotiledonal, folhada 1, 2, 3, 4, 5 nós,
Se eu já começo o V5, a primeira flor, como é que eu estou trabalhando isso aí? Eu estou modelando a minha planta para ela ter expressão da parte reprodutiva, para os 5 primeiros nós expressar o máximo de ramo lateral se o material for prolífero. Ah, não, meu material é só uma haste, eu vou querer só uma haste principal. Por quê? Aí, em cima, se o material é prolífero, eu quero testemunha e a aplicação. Aqui um exemplo do material 2606, no estado de São Paulo e também no norte do Paraná foi muito plantado, né, para expressar produção, caixa produtiva. Por quê? Entra o uso de, é o que a gente comentou no começo, de hormonais, para equilibrar minha planta na relação auxina e citocina, porque ele está diretamente relacionado ao bombeamento de água e nutrientes na planta. E onde está presente os hormônios? Está em todos os pontos meristemáticos da minha planta, seja a parte foliar, seja a parte radicular, né? Então, o uso de reguladores de crescimento vai ser assim: quem vai usar regulador de crescimento? Por exemplo, primeira pergunta: você tem acamamento de planta só na bordadura ou em mais de 20% da sua área? Segundo ponto: a sua soja tem crescimento vigoroso, tem mais de 16 nós ou não? Tem mais de 20, 25 nós. Então você é um real potencial utilizador de modelador de soja. Terceiro ponto: semeei 2 sementes a mais por causa de estresse hídrico ou problema de germinação e choveu e nasceu tudo. Terceiro ponto importante: utiliza micronutrientes para fazer a planta não sofrer com estresse e não travar, usando zinco, manganês, boro, molibdênio, né, um complexo de micronutrientes, mais bases hormonais, citocinas, giberina e auxina, né? Quarto ponto, né? Quinto ponto: utiliza macronutrientes, nitrogênio e fósforo, MAP, P51, nitrato de potássio, K40 para encher grão, né? Calcinite para melhorar carreamento e transporte de açúcares, né? Quinto ponto. 1, 2, 3, 4, quinto ponto. Então, tem terra fértil natural corrigida? Se nós temos, né? Sexto ponto: quer adubar mais para produzir 10 sacas a mais? Esse mercado é 40% de 40 milhões de hectares de soja no Brasil, 100% do Paraguai e todo o estado de São Paulo que tem área de reforma de cana. Porque geralmente a soja em área de reforma de cana tem palha e a palha produz monóxido de carbono em decomposição e ela estiola a planta, né? Então é importante modelar minha planta de soja olhando nesse aspecto. Então, quem que vai me regular a soja? São 6 emoções. Quando a gente usa herbicida de contato, por exemplo, um lactofen aurora, já é a primeira forma de modelar a planta. A segunda forma de modelar a planta é herbicidas sistêmicos. Por exemplo, se a gente usa clorimuron e mazetaclir para fedegoso, pacto Spider 4 para fedegoso, fomezafem para as folhas, né? A gente já está modelando uma soja, ele reduz 10 a 20% da capacidade de crescimento da minha planta. Se eu uso bases hormonais, como eu comentei, né, seja ácido giberina e auxina, ele promove o equilíbrio da relação folha-fruto, fonte e dreno. Quem são eles? Stimulate, Expert Grow, né, e os demais CGAs do mercado. Ah, não, eu também uso fungicida para proteção de plantas, né? Mas o fungicida em alta dose, ele aumenta a taxa metabólica e a fotossíntese, reduz a senescência e a produção de etileno, né? Cai o etileno na folha e de quebra controla a doença. Então, por exemplo, quando eu trabalho um tebuconazole a 150 gramas, seja um nativo, um azimuth, um horas a 0,75, ou mesmo um Helmstar Plus, eu estou regulando a minha soja lá na aplicação com glifosato. Ou mesmo quando eu vou usar um proteoconazol à base 0,405, um Fox Explore 0,5, eu já modelo a minha planta. Quinto ponto: eu posso usar auxinas puras, né, como ácido alacético ou ácido albutírico, né, para modelar minha planta. Eu tenho aí produtos que tem no mercado e tem na prateleira da Coplana também durante a feira, né. Tiba, ácido, né, o Tiba já é um produto que tem que se usar só no máximo junto com o glifosato, porque ele vai regular muito a planta. E se aplicar na fase de floração, ele vai dar problema de floração, né. Então não é indicado, ele é só indicado junto com o glifosato entre V3 e V5. Todavia, uma outra proporção, eu posso também usar promotores de etileno. Muita gente fala em utilizar 2,4-D, 20 a 40 ml por hectare, né? Ele vai me regular a planta, induzir a auxina. Todavia, o 2,4-D, ele tem um radical esteramina que engrossa a raiz. Se engrossou a radicela, ele diminui a absorção de água. Se eu tenho estresse hídrico, não é um produto indicado para o meu processo. Aí o produto indicado para esse sistema seria o precursor de etileno, que é a base de Etefon, né? O etrel, por exemplo, 720 a 150 ml por hectare, aplicado na fase V3 a V5, ele regula e engalha a planta entre V8 e V10 e não deixa estiolar.
Então, aqui, por exemplo, está a bula do produto. Ele foi lançado no ano 2000, né, comercialmente, para ser aplicado junto com a adubação. Então, por exemplo, aqui está a forma de aplicação, inclusive tem receita, sai receituário agronômico. Você aplica entre V4 e V6, ele promove engalhamento, aumenta o número de enraizamento e incremento. Todavia, recomenda-se complementação nutricional, né? Então, ele é indicado para solos férteis. Então, quem tem solos férteis, belezinha. Mas cuidado quem tem problema de alumínio, aí dá problema. E outro fator importante, acima de pH 6, ele não funciona porque vira gás. Então, a melhor resposta dele é abaixo de 5,5, né? E aqui a fase de aplicação, geralmente tem registro para uma aplicação entre V5 e V7, é 150 ml por hectare, né? O intuito desse processo é melhorar o engalhamento, né, de plantas, né? Se aplica em V4 a V6. Esse aqui é um exemplo que a gente faz na Bahia, uma região que tem estresse hídrico. Lá tem muita emoção no oeste baiano e a gente está fazendo muita arte lá nesse aspecto, né? Por quê? Para propiciar maior enraizamento, para absorver o máximo de nutriente que eu fiz na fertilização da minha área para expressar a produção, melhorar o pegamento de frutos, porque se eu tenho período nublados, por que ele melhora o pegamento de frutos juntamente com o CGA? Porque ele encurta nó. Então, se eu encurtei os nós, o ácido giberélico aqui é bloqueado pelo raio ultravioleta, melhorando a eficiência da citocinina e auxina no pegamento de flores e frutos. Se eu aplico mais citocinina e auxina, é excelente. Melhora o dossel da planta e modela a minha planta, né? Melhora a relação folha-fruto. Então, ou seja, a gente brinca, né? Com emoção ou sem emoção, né? O intuito é modelar a planta, né, dar uma máxima de pegamento de flores e frutos e aumentar também, aumenta em 20% o aumento de radicelas, né, no sistema. Aqui você olha muito bem isso aí. Eu tive um melhor engaramento da minha planta, encurtamento de nó em 20, 30% e também uma melhoria de sistema radicular em 20%, né? Isso aí, ou seja, né, quando a gente olha para esse processo, ou seja, se eu equilibrei a relação copa-cavalo, né, desculpa, a parte de folha versus a parte de fonte, né, que eu puxei o nutriente a mais, se eu tenho mais dreno, eu tenho que ter mais raiz. Então, é importante aferir isso aí. Ou seja, quais as ferramentas que nós estamos utilizando para elevar os altos níveis de produção, né? Eu só estou trabalhando nutrição de base ou fazer manejo de fungicida com SAR, com ácido salicílico, com fosfito? Ou eu estou equilibrando hormonalmente a minha planta e melhorando a relação nutricional em termos de nutrição foliar, equilibrando o processo, a minha planta está travada com nutrientes 2+, por causa do ambiente. Então, eu vou ter que aplicar isso aí mais, né? Ah, não, minha planta tem mais de 20 nós totais entre ramo lateral e principal. Então, eu tenho que começar a modelar a planta, né? A outro fator importante na questão de nutrição, né, e equilíbrio hormonal, eu posso usar produtos sintéticos e também posso usar precursores. E também é importante hoje a questão que nós estamos falando dos uso de biológicos no tratamento de semente ou no jato dirigido, porque eles também promovem aumento de auxina no processo, ou seja, é um conceito de uma agricultura mais biodinâmica, né, e mais equilibrada, né? Ou seja, parte do princípio, uma planta mais bem equilibrada, ela suporta mais praga e doença e efeitos abióticos como estresse hídrico e térmico. Então, tudo isso, a ideia, o conceito era da gente falar isso aí. E eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, né, pela oportunidade de fazer essa palestra aí, né, para os cooperados da Coplana, durante a 8ª Feira de Negócios da Coplana, de 23 a 28 de agosto, agora nesse mês. Muito obrigado pela atenção, forte abraço a todos, desejo ótimos negócios e ótima safra a todos. Belezinha? Grande abraço, até mais.